Você já parou para pensar no que realmente significa ter uma stablecoin poderosa funcionando diretamente dentro da Lightning Network? Não tô falando de promessa, especulação ou ideia de fórum de cripto. Tô falando de algo que já está em movimento, algo real, algo que muda completamente a forma como a gente interage com dinheiro digital. E não é exagero. O que está acontecendo agora é uma transformação silenciosa, mas que tem o poder de alterar a base da economia digital como a gente conhece. Vamos recuar só um pouquinho para contextualizar. Imagine uma rede que há mais de 18 anos funciona sem parar, sem ser derrubada, censurada ou controlada por qualquer governo ou entidade. Essa rede é o Bitcoin. Ele nasceu com uma proposta ousada, ser uma forma de dinheiro que não perdesse valor ao longo do tempo, que resistisse à inflação, à manipulação estatal e ao confisco. E ele fez isso com maestria. Só que, e aqui vem o grande porém, ele não nasceu para atender a tudo. Especificamente, ele não nasceu para lidar com compras pequenas do dia a dia. E tudo bem, não tem nenhum problema nisso. Cada ferramenta com sua função. Foi por isso que surgiu a Lightning Network. Uma solução de segunda camada criada para tornar os pagamentos em Bitcoin viáveis em escala, especialmente quando falamos de valores pequenos e agilidade. Se você já tentou pagar um cafezinho com Bitcoin na rede principal, você sabe, a taxa pode ser maior que o próprio café, e a espera por confirmação pode te deixar mais ansioso que fila de hospital. Agora, imagina que você está em um festival de música, daqueles cheios de barraquinhas vendendo de tudo. O cara quer vender uma garrafinha de água por R$ 7 e você quer pagar com cripto. Com a rede Bitcoin pura, esquece. Mas com a Lightning, o pagamento é instantâneo e a taxa é praticamente zero. A diferença de experiência é gritante. E aí vem o pulo do gato. Até aqui a Lightning já era incrível por resolver esse problema de micropagamento. Só que agora, com a integração do USDT, sim, o dólar digital mais utilizado do planeta, dentro da Lightning Network, a coisa ganha uma nova camada de liberdade. Sabe por quê? Porque agora, você pode transitar entre Bitcoin e dólar digital sem depender de banco, sem precisar de corretora, sem passar por KYC, sem expor seus dados, sem rastro em blockchain pública, sem confusão. Isso é simplesmente revolucionário. E não estou usando essa palavra à toa. A gente passa anos falando sobre descentralização, liberdade financeira, soberania sobre o próprio dinheiro, mas sempre havia uma trava. Sempre tinha aquele momento em que você era forçado a ir para uma exchange, ou pedir favor para um P2P, ou fazer uma transação no banco que te deixa vulnerável. E isso acabou. Simples assim. Quando você pode, dentro da própria Lightning Network, trocar seus satoshis por USDT e vice-versa, você destrava um mundo novo. Você entra no território da economia nativa digital, privada e fluida. Vamos trazer isso para o mundo real, para você sentir o impacto. Imagina que você é um artista de rua. Você faz performances na praia, no centro da cidade, na praça da sua cidade. Em vez de usar maquininha de cartão que cobra taxa alta e te obriga a abrir conta em banco, você coloca uma plaquinha com o QR Code da Lightning. As pessoas que gostarem do seu trabalho escaneiam e te mandam R$ 5, R$ 10, o que quiserem, em Bitcoin ou em dólar digital, com total privacidade e agilidade. A grana cai na hora, sem intermediários. Você só precisa de um celular com uma wallet Lightning e pronto. Tá no jogo. E se você tá pensando, mas eu ainda vou precisar vender esse cripto por real, calma. Nem todo mundo precisa converter. A ideia aqui é outra. A ideia é que você possa operar dentro de uma nova camada da economia. Você pode segurar aquele USDT ali mesmo, gastar ele com outro serviço, ou trocar com alguém direto dentro da rede. Não precisa passar por todo aquele processo de entrada e saída tradicional. É uma economia circular. É como se você estivesse num ecossistema paralelo, funcional e sem as amarras do sistema tradicional. E sim, eu sei que ainda tem desafios. A liquidez ainda é pequena, a maioria das pessoas nem sabe que isso é possível. Mas a realidade é que isso já está acontecendo. Não é teoria.
A Tether já registrou dezenas de milhões de dólares dentro da rede Liquid, que é outra segunda camada do Bitcoin, e o movimento na Lightning está crescendo. Ainda é uma gota no oceano, mas é aquela gota que indica a mudança de maré. E quem entende o tempo certo das ondas sabe, quem surfa primeiro, pega o melhor tubo. Essa não é só uma inovação tecnológica. Isso é um novo modelo de relação com o dinheiro. Com a Lightning Network integrada a uma stablecoin, a gente está falando de pagamentos instantâneos, com custo nulo, sem rastro, sem censura e com liberdade real de escolha. Você pode guardar Bitcoin, mas usar dólar. Pode entrar e sair da moeda que quiser, quando quiser. E o mais interessante, isso tudo sem ter que abrir mão da privacidade. E antes de continuar, vale lembrar uma coisa, isso não quer dizer que a Lightning é perfeita. Tem pontos a melhorar, tem centralizações envolvidas, e a recomendação sempre será, saldos grandes, só na rede principal do Bitcoin. Mas isso não tira o brilho do que a gente está vivendo agora. O que está nascendo aqui é uma nova forma de circular valor. Um jeito novo de viver economia. Agora pensa comigo, você tem em mãos a capacidade de transferir qualquer valor, a qualquer hora, para qualquer lugar do mundo, sem pedir permissão, sem pagar taxas abusivas, sem esperar confirmação de banco, e ainda por cima podendo escolher se quer fazer isso com Bitcoin ou com dólar digital. Cara, isso não é só avanço tecnológico. Isso é libertação financeira em estado puro. É como se a gente estivesse vendo nascer a internet do dinheiro, só que dessa vez, com uma estrutura que respeita sua privacidade, sua soberania e, principalmente, sua liberdade de escolha. E é aqui que o jogo muda de verdade. Porque quando você junta a força do Bitcoin como reserva de valor, aquela grana que você guarda para não perder poder de compra no futuro, com a agilidade da Lightning e a estabilidade psicológica de uma moeda pareada ao dólar como o USDT, você cria uma ponte entre o futuro e o agora. Entre o investimento de longo prazo e o gasto do dia a dia. E o mais louco? Essa ponte é sua. Você não precisa pedir autorização para atravessar. Você não precisa ir no banco, nem aceitar contrato, nem pagar assinatura. A ponte está ali. E quem atravessa é você. Sabe aquela ideia antiga de que o sistema financeiro é para poucos, que você precisa de CPF, comprovante de renda, nome limpo, histórico de crédito e toda uma burocracia só para ter acesso ao básico? Esquece. A Lightning com stablecoin está desmontando isso. Peça por peça. Agora, com um simples app no celular, tipo Blink Wallet, por exemplo, você abre seu próprio canal financeiro. Você vira o seu próprio banco, o seu próprio operador de câmbio, o seu próprio ponto de liquidez. E tudo isso, com um QR Code. É quase poético. Imagina o impacto disso em lugares onde o sistema bancário não chega. A gente, aqui no Brasil, já passa por várias limitações, mas em países onde 70% da população não tem conta em banco, isso se torna uma questão de sobrevivência. Em comunidades periféricas, regiões rurais, ou até em zonas de conflito, essa tecnologia pode ser a única forma de manter a economia viva. Você tem noção disso? Estamos falando de algo que vai além do hype de cripto. Isso aqui é ferramenta de empoderamento real. E o mais doido, ninguém pode desligar. E quando a gente fala em microtransações, a mágica fica ainda mais evidente. Com Lightning, dá para pagar centavos, literalmente. E com stablecoin, esses centavos viram valor estável. Isso abre espaço para modelos de negócio completamente novos. Artistas independentes podem receber doações mínimas por visualização. Criadores de conteúdo podem ganhar fracionado por minuto assistido. Professores de comunidades podem cobrar por aula ao vivo, sem depender de plataformas que comem 30, 40% do valor. É o tipo de mudança que descentraliza o próprio conceito de profissão. Você não precisa mais de um empregador. Você precisa de valor. E valor você gera e recebe direto, com quem quiser. E vamos jogar real aqui, isso tudo ainda está no início. Não tem interface perfeita, não é tudo tão simples quanto parece, e ainda vai levar tempo até que a adoção seja massiva. Mas sabe quem sempre colhe os melhores frutos? Quem planta primeiro.
Quem começa antes? Quem entende o potencial da ferramenta, mesmo quando ela ainda parece complicada? Porque o que parece difícil hoje, vira padrão amanhã. E aí quem já domina, nada de braçada. Aliás, falando em nadar de braçada, se você está assistindo até aqui, já percebeu que esse conteúdo não é qualquer coisa. É um papo sério, profundo, que não está aqui para vender curso nem empurrar promessa de lucro. A missão aqui é outra, é fazer você enxergar o que estão tentando esconder. É fazer você entender que liberdade financeira não se compra com discurso bonitinho nem com planilha. Liberdade financeira se constrói com conhecimento e ação. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Então agora é o seguinte, se inscreve no canal. Mas se inscreve com intenção. Se inscreve porque aqui a gente fala o que precisa ser dito, sem enrolação, sem buzzword, e com respeito à sua inteligência. E mais, deixa aqui nos comentários o nome de uma cidade onde você acha que essa tecnologia podia transformar vidas de verdade. Não precisa ser capital, não precisa ser metrópole. Pode ser aquele interiorzinho onde o banco mais próximo está a 80 quilômetros. Quero saber onde essa revolução silenciosa poderia fazer barulho. A sua participação aqui vale muito. Não só porque ajuda o vídeo a alcançar mais gente, o que também é importante, mas porque isso aqui é uma construção coletiva. Quanto mais histórias a gente compartilha, mais claro fica o potencial disso tudo. E se tiver alguma dúvida, manda. Se não concordar com algo, também manda. Esse espaço aqui é para troca de ideia, não monólogo. É para abrir cabeça, não para repetir narrativa. E segura aí, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre o impacto político disso tudo. Porque sim, meu amigo, se mexer com o dinheiro é mexer com poder. E quando o povo descobre que pode operar fora das engrenagens tradicionais, os donos das engrenagens começam a suar frio. Vai por mim, o que vem agora é forte. Pensa comigo, por que você acha que governos e grandes instituições ficam tão incomodados quando se fala em Bitcoin, Lightning ou stablecoins descentralizadas? Por que será que quando surge uma tecnologia que permite às pessoas transacionarem valor sem passar por bancos, agências reguladoras ou sistemas de controle estatal, a reação quase sempre é a mesma, de censura, difamação ou regulação agressiva? Porque no fundo, o dinheiro é a última linha de controle. A estrutura que sustenta o poder centralizado não é o exército, nem a mídia, nem os tribunais. É o monopólio do dinheiro. Quem emite, quem gerencia, quem controla o fluxo, é quem dita as regras do jogo. Mas e se, de repente, o jogo muda? E se as pessoas começam a usar um sistema onde não existe uma autoridade central decidindo quem pode ou não transacionar, quem tem crédito, quem deve pagar mais juros, ou quem pode guardar valor sem que ele evapore com o tempo? A resposta é simples, o sistema treme. E não é só teoria conspiratória, não. A gente já está vendo isso acontecer. Países tentando proibir stablecoins, bloqueando carteiras, pressionando exchanges, inventando taxação onde não existe base jurídica. E o mais simbólico, países inteiros tentando criar suas próprias moedas digitais estatais, as tais CBDCs, com a promessa de modernização, mas com um detalhe que ninguém menciona: controle total sobre o seu dinheiro. Imagina viver num mundo onde cada transação sua pode ser rastreada, bloqueada ou revertida por um comando remoto. Onde seu acesso ao dinheiro depende de um score, de uma política ou de um capricho do sistema. Agora pare e compara, de um lado, um sistema onde o dinheiro é programável, mas por outros. Do outro, um sistema onde o dinheiro também é programável, mas por você. A diferença é sutil na superfície, mas brutal na prática. É a diferença entre liberdade e vigilância. Entre autonomia e obediência forçada. É por isso que a combinação entre Bitcoin, Lightning e stablecoins descentralizadas representa tanto perigo para o status quo. Porque ela oferece, pela primeira vez na história, um sistema paralelo viável. Um mundo financeiro alternativo, onde a confiança não está em instituições, mas em matemática. Onde não existe precisar de permissão. Onde não tem segunda via nem fila de espera. Tem código aberto, tem transparência, tem soberania individual. E sabe o que é mais bonito disso tudo?
é que essa revolução não precisa de grandes líderes, nem de políticos visionários, nem de grandes campanhas publicitárias. Ela acontece no silêncio. Um QR Code aqui, uma transferência ali. Um comerciante aceitando pagamento via Lightning. Um trabalhador recebendo salário em USDT. Uma comunidade trocando valor sem atravessador. É discreto, mas é poderoso. E o sistema já percebeu. Agora, deixa eu falar contigo de coração aberto. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você já não é mais só um espectador. Você é parte dessa transição. Mesmo que ainda não tenha feito uma transação em Bitcoin. Mesmo que ainda esteja tentando entender como funciona a tal da Lightning. A partir do momento em que você começa a enxergar a lógica por trás disso, a sua mentalidade já mudou. E isso, meu amigo, é o começo de tudo. Por isso, se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Mas não é só mais um pedido. É um convite de verdade. Se inscreve porque você entende que essa conversa é necessária. Se inscreve porque você percebe que o mundo está mudando, e que estar bem informado não é mais luxo, é necessidade. Aqui, a gente vai continuar desbravando esse novo universo com clareza, com profundidade, principalmente, com propósito. E você é parte fundamental disso. E antes de ir, quero te pedir algo diferente. Algo que venha de dentro. Conta aqui nos comentários se você já teve algum momento em que percebeu que o sistema financeiro tradicional não te representa. Pode ser uma história de injustiça, de dificuldade, ou até mesmo aquele momento em que você pensou, cara, deve ter outro jeito. Compartilha com a gente. Vamos criar um espaço onde essas histórias façam sentido. Onde a experiência de um ajude a abrir os olhos do outro. Esse é o verdadeiro valor de uma comunidade, troca real, sem filtro, sem script. E se esse vídeo te ajudou a enxergar algo de um jeito novo, fala também o que você aprendeu aqui hoje. Às vezes, uma única frase acende uma luz em alguém. Às vezes, o seu comentário é o ponto de virada para outra pessoa. Não subestime o poder da sua vivência. Aqui, cada voz conta. E para fechar, obrigado. De verdade. Por dedicar seu tempo a essa conversa. Por confiar no conteúdo. Por fazer parte dessa construção. Aqui você sempre vai encontrar informação sem maquiagem, debate sem arrogância e visão sem medo. Porque o futuro é descentralizado. E ele já começou.